Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje a gente vai encarar um texto fundamental da psicanálise. Algumas conclusões teóricas relativas à vida emocional do bebê, da Melanie Klein, lá de 1952. Um clássico, né? Que mergulha fundo na mente do bebê no primeiro ano. Exato. Ansiedades, defesas, as primeiríssimas relações. Klein descreve uma complexidade assim impressionante para essa fase inicial. A ideia aqui é tentar destrinchar as ideias centrais desse trabalho tão importante. Vamos lá. É um desafio bom. Então, para começar, o que a Klein traz sobre os primeiros meses, ali logo depois do nascimento? Parece que já começa intenso, né? Muito intenso. Klein parte da ideia de que o bebê, desde o início mesmo, vive ansiedades fortíssimas. Ela fala de fontes internas, tipo a pulsão de morte, que geraria um medo básico de ser aniquilado, sabe? Medo de aniquilamento. Isso. E também fontes externas, como o próprio trauma do nascimento, que seria sentido quase como um ataque, uma perda daquele estado protegido no útero. Então, a ansiedade principal aí é a persecutória, medo de ser atacado, perseguido. Nossa! E como um bebê tão pequeno lida com um medo desses? A percepção dele ainda é muito fragmentada, imagino. Exatamente essa é a questão. A percepção é parcial. O bebê não consegue ver a mãe como uma pessoa inteira ainda. A relação é com o que ela chama de objetos parciais. Principalmente o seio. O seio? Como assim? O seio é o foco, né? E aí entra um mecanismo-chave, a cisão. O ego, ainda muito imaturo, divide radicalmente esse seio. Tem o seio bom, que é pura gratificação, e o seio mau, que é frustração, terror. Tipo um mundo 880? Tudo bom ou tudo mal? Perfeito, uma divisão bem radical mesmo. É uma defesa primitiva para tentar organizar esse caos interno, essa ansiedade que é avassaladora. E isso deve gerar emoções bem fortes e diretas, imagino. Com certeza. Essa cisão alimenta impulsos muito intensos. Amor, gratidão total pelo seio bom, que é idealizado, e ódio, impulsos destrutivos mesmo, contra o seio mau, que se torna persecutório. Klein até fala da voracidade oral, aquela avidez que pode aumentar com a frustração, ligada a um desequilíbrio inicial entre libido e agressão. Entendi. Além de dividir o mundo, que outras defesas ele usaria nesse início? Bom, tem outras bem importantes. A projeção, por exemplo. O bebê joga para fora, lá no seio mau, os próprios impulsos agressivos. Aí o seio mau vira o grande perseguidor externo. E o amor ele projeta no seio bom. Coloca o ruim para fora. Isso. E tem a introjeção, que é trazer para dentro. O seio bom introjetado vira a base da confiança, do ego. E a introjeção do seio mau, ou de partes dele, formam o núcleo do que vai ser o superego, sabe? Aquela consciência primitiva. Aí a negação onipotente também, tipo, alucinar a gratificação para magicamente fazer a frustração desaparecer. Uau! Um mundo interno bem agitado e fragmentado. Mas isso não fica assim para sempre, né? Você falou que Klein aponta uma mudança ali pelos 3, 4 meses. Sim, aí vem um salto importante no desenvolvimento. O bebê começa a conseguir perceber a mãe como uma pessoa inteira, que ela tem tanto os lados bons, que gratificam, quanto os ruins, que frustram. A mãe que alimenta é a mesma que às vezes demora, que diz não. Ele começa a integrar as partes. Exatamente. Essa integração do objeto parcial no objeto total, a mãe como pessoa inteira, marca a entrada no que Klein chamou de posição depressiva. Posição depressiva. Esse nome parece um pouco forte para um bebê, não? O que muda na ansiedade dele? Muda tudo. A ansiedade agora é outra. Justamente por perceber a mãe como inteira, amada e odiada ao mesmo tempo, surge a ansiedade depressiva. O medo agora não é mais ser perseguido, mas sim o medo de ter estragado, destruído essa mãe amada com os próprios ataques, em fantasia, claro. Entra a culpa, então. Entra a culpa. E o medo de perder essa mãe amada, tanto a mãe real, externa, quanto a imagem boa dela dentro dele, que ele introjetou.
É o medo pela mãe, agora vista como vulnerável aos ataques dele. Atribuir culpa e um desejo de consertar as coisas a um bebê. Essa é uma das ideias mais, digamos, ousadas de Klein, né? Sem dúvida, é complexo. Mas não é uma culpa moral, como a do adulto, né? É uma resposta emocional a essa percepção da própria ambivalência, amar e odiar a mesma pessoa e a fantasia de ter feito mal a quem se ama. E o desejo de consertar. Exato, daí surge a necessidade de reparação. Vem da pulsão de vida, segundo Klein. É o desejo de restaurar a mãe, de consertar o estrago fantasiado. E essa capacidade de reparar é super importante, seria a base para a criatividade, para a sublimação, para lidar com perdas no futuro. Faz sentido. E o que facilita essa passagem para a posição depressiva? E o que atrapalha? Bom, experiências boas com a mãe real, né? Gratificação, segurança, isso ajuda muito. Um predomínio da libido sobre a agressão naquele momento também facilita. O que atrapalha é se a ansiedade persecutória lá da primeira fase foi muito, muito intensa. Aí fica difícil integrar, pode haver regressões para aquele estado mais dividido. E aqueles mecanismos como projeção e introjeção, eles continuam funcionando? Sim, continuam sim, mas de um jeito mais integrado, espera-se. A interação entre introjetar e projetar é constante. O medo de ter objetos maus dentro de si pode levar a mais projeção para fora num ciclo meio vicioso de ansiedade. Mas introjetar experiências boas, a mãe como um todo que contém e repara, fortalece o ego. Klein também fala da identificação projetiva aqui, que são fantasias mais complexas de colocar partes de si dentro do outro para controlar ou se livrar delas. Entendi. No fim das contas, então, qual é a grande importância de atravessar bem essas posições para o nosso desenvolvimento? Olha, é crucial. Elaborar essas posições, principalmente a depressiva, é o que permite à pessoa equilibrar melhor a agressividade com o amor, desenvolver um senso de realidade mais firme, construir relações mais estáveis, vendo o outro como inteiro, né, com luz e sombra, e também desenvolver a capacidade de lidar com a ambivalência, com o luto, com a perda. Para Klein, a tal neurose infantil era justamente esse processo de lidar e modificar essas ansiedades primitivas, quase psicóticas. O sucesso nisso tudo é que daria a base para a saúde mental. Exploramos bastante hoje esse universo emocional que a Melanie Klein descreveu para o primeiro ano de vida. Falamos das posições esquizoparanoide, depressiva, das ansiedades de perseguição, de culpa, das defesas como cisão, projeção, e dessa importância da integração e da capacidade de reparar. Foi denso. Foi denso, mas fundamental. E fica uma questão, né? Como será que essas dinâmicas tão iniciais, tão arcaicas, baseadas em fantasias, pulsões, moldadas ali nas primeiras relações, mesmo que a gente elabore isso ao longo da vida, como elas continuam ecoando, muitas vezes sem a gente nem perceber, no nosso jeito de ver o mundo, nos relacionamentos, até na sensação de quem a gente é. Uma ótima reflexão para a gente levar.